de evolução da sociedade são os conceitos. E quando a gente não tem uma definição exata dos conceitos, a gente pode pecar muito por isso. A igualdade que nós tratamos é a igualdade de oportunidades. Nós não estamos falando de liberdade de escolha, porque liberdade de escolha é o que nós mais defendemos. Agora, só é possível fazer escolha se você tiver oportunidades. E esse é o aspecto principal. Então, não dá para a gente imaginar, e aí tem uma visão muito equivocada de um comunismo que você não tinha escolha, que não cabe na nossa realidade capitalista. O que nós estamos defendendo, e é uma ideia central desse processo, é a igualdade de oportunidades que nós não temos. Fica até um pouco contraditório, Nivaldo, quando a gente fala que quem ocupa as faculdades são os filhos dos ricos. E aí a gente vai na base, porque a oportunidade que eles tiveram foi maior. E a hora que você vai fazer uma disputa pela escola pública, pela formação profissional, evidentemente que você não consegue concorrer. E aí nós estamos falando da igualdade que nós estamos tratando. Jamais escolha, porque uma das bandeiras maior de defesa nossa, e tem que ser de todo aquele que defende uma política justa, é a liberdade. A liberdade de escolha é fundamental. Mas você só tem possibilidade de ter liberdade de escolha a partir, efetivamente, de uma sociedade de oportunidades e de igualdade. Então nós ficamos discutindo esse aspecto da igualdade de forma equivocada, talvez para a gente não compreender os conceitos exatos dessa defesa. E era importante a gente fazer uma relação a isso. Com relação a algumas questões, eu acho que é interessante colocar, por exemplo, nós temos no estado de São Paulo um governador que se colocava, e aí você tocou nesse assunto só para a gente tratar desse ponto, que se colocava como um gestor, e certamente era um gestor público de sucesso, naquilo que a gente imaginava, apesar que ele sempre foi um gestor público de sucesso porque era um elo entre o capital e o Estado, né? Ele criava formas de que o Estado inserisse dinheiro no capital e nas empresas que efetivamente ele representava. Quando ele veio para São Paulo, e aí é natural as divergências de posições e divisões em relação a cada um, o Dória faz um estrago em São Paulo no que diz respeito a esse ponto que você colocou de criar lá um lugar para o cachorro, para o gatinho, tal. Ele primeiro ataca a comunidade mais pobre em São Paulo e perdida, porque nós estamos falando de viciados em crack, destruindo prédios com pessoas dentro. Então mostra uma desumanidade, mostra uma falta completa de compreensão da cultura, da nossa rica cultura, quando ele pinta os muros de cinza e lá atrás você tinha os grafites que eram obras artísticas da sociedade, a expressão muitas vezes da periferia que não tem espaço para ter. Ele tentou fazer jardim, né? Ele tentou fazer jardim. A expressão efetiva da periferia que não tem acesso às galerias e que iam para as ruas expressar a sua arte, ele pinta. O PT fez um projeto de jardim, né, que foi abandonado, né, os prédios, o jardim vertical. O Dória pintou a cidade de cinza, mas aí ele espalha a Cracolândia, não dá uma atenção específica a esse público, achava que podia resolver uma questão de política pública, e aí nós estamos falando de uma epidemia que é o uso da droga, infelizmente, muitas vezes mal criminalizada, porque nós criminalizamos a droga também de maneira desigual. Hoje, um jovem negro com 100 gramas de maconha é traficante, mas um jovem branco com 10 vezes mais essa quantidade é considerado usuário. E aí nós notamos os presídios, a sociedade não consegue entender que essas pessoas que lá estão precisam ter uma nova oportunidade de voltar para a sociedade. Nós vamos construindo uma sociedade de malucos, a cada momento oferecendo mão de obra boa e pura para o crime, né? Uma juventude sendo levada ao crime por uma interpretação equivocada e muitas vezes preconceituosa da legislação. Mas o Dória faz um estrago, sim, nessa política em São Paulo. A gente tem frequentado São Paulo quase que semanalmente por conta da nossa atividade profissional, e é lamentável quando você compara a capital de São Paulo com outras capitais, inclusive da América Latina, Buenos Aires, Santiago, e é fruto muito dessa política, desse momento equivocado. Evidentemente que soluções não são fáceis, nós sabemos disso, mas a gente não consegue aplaudir o que a gente tem assistido ao longo desse tempo, desde o abandono da prefeitura até a realidade que se passa a partir do governo do estado de São Paulo. Precisamos sim discutir igualdade, mas não confundam, por favor, igualdade não é limitação de escolha. Igualdade é a possibilidade de dar às pessoas o direito de escolher, porque só tem direito à escolha quem pode competir de igual para igual. Nós não achamos que vai ter uma igualdade absoluta, nós sempre teremos ricos e pobres. O problema é que no Brasil nós temos na mão de 6 famílias 70% da nossa riqueza. E o resto é distribuído
efetivamente da mão de todo o resto da sociedade, do trabalhador, né? E aí muitas vezes a gente fala, mas o empresário, a maioria dos empresários que nós temos aqui no Brasil, não diferente do Presidente Prudente, vivem em condições semelhantes às dos trabalhadores. Muitos deles não sabem, mas vivem nessa condição. Pagam imposto, tem que fazer uma jornada extenuante para conseguir efetivamente que a sua empresa dê resultado, né? E vivemos todos reféns de um capitalismo absoluto que é colocado no Brasil. Quando a gente discute aqui a educação, a saúde, quando nós olhamos para o orçamento do Brasil, é vergonhoso, né? O Brasil compromete 43% do seu orçamento para pagar juros de dívida. Dívidas essas que vêm lá da época do colonialismo, né? Nós não sabemos ainda se tem ou não um contrato dessa dívida, e o Brasil paga todo mês, compromete 43% do seu orçamento pagando uma dívida que desconhece. Sabe quanto que nós investimos no orçamento na educação? 3%, pagamos 43% de juros da dívida. Sabe quanto que se investe em segurança? Não chega a 4%. Sabe quanto que se investe em saúde? É um número inferior a 5%. E nós vivemos a situação que se vive aqui. Então, quando a gente olha para esse cenário e olha para países que tiveram a coragem efetiva de fazer um levantamento dessa dívida, fazer uma auditoria da dívida externa, como o Equador ele muda o cenário e passa a pagar 30% do que ele pagava. Ele vai fazer o levantamento de onde estão esses contratos, qual que é a dívida efetiva, as dívidas desapareceram. Eles passam a investir 10% em educação e transformam